Olá, amigos, bem-vindos de volta. Hoje é sexta-feira, fim da semana, e vocês sabem o que isso significa. Significa um céu azul gelado no fim do dia, mas antes disso vamos ver o que aconteceu no Irã, o que aconteceu na Ucrânia, na Rússia, e hoje está lindo. Estou contando a vocês tantas novidades, primeiras vezes desde a Segunda Guerra Mundial. Estamos falando de um F-35 abatendo outro caça pela primeira vez em sua existência. Estamos falando de um submarino dos Estados Unidos afundando um cruzador iraniano. Essa é a quarta vez que um submarino afunda outro navio de guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso aparece no vídeo de hoje. Que dia insano, cara! Mas antes de tudo, vamos ver por que os Estados Unidos não têm saúde gratuita. Neste navio comercial civil, os marinheiros observam o que parece ser um míssil da liberdade. Míssil da liberdade, democracia e águias, porque é por isso que os Estados Unidos não têm saúde e educação gratuitas. Porque esses Tomahawks continuam voando para o Irã, para Teherã, para levar um pouco de liberdade e democracia para lá também. Você pode perguntar, o que você quer dizer com isso? Bem, olhem para isso, meus amigos. Esta é a capital do Irã. Teherã, isso é choque e pavor. Como eu disse antes, os caras que estão filmando isso estão em choque e você e eu estamos maravilhados com esse poder de fogo magnífico. Vamos às notícias principais, mas antes quero mostrar alguns vídeos chamativos. Por exemplo, você talvez não saiba o que é um Falange ou um Sea-Wyss. Você sabe, é praticamente como um A-10 Warthog, mas no chão e projetado para destruir mísseis balísticos e drones. A arma de sangramento. A gente normalmente não vê o uso dessa arma em combate. Geralmente só vemos ela em treinamento, mas aqui ela está realmente abatendo drones e mísseis iranianos. Isso aconteceu na base militar dos Estados Unidos em Erbil. E é tão bonito. Eu amo tanto esse sistema de armas. Olha esse show de lasers de Star Wars. Quantos são? Acho que são 60 disparos por segundo, né? E acabou de derrubar uma ameaça aérea. De novo, é um sistema de armas muito caro de manter e operar, e essa munição não é barata. É de 30 milímetros, né? São balas enormes, enormes, e são 60 por segundo, não é? Me corrija se eu estiver errado. Mas, de novo, é por isso que os Estados Unidos não têm saúde gratuita. E antes de continuarmos, acho que preciso dedicar um momento aos 4 soldados americanos identificados como mortos em combate, vítimas de ataques de mísseis e drones iranianos. Vou ler os nomes deles para vocês e vocês podem ver as fotos na tela. Capitão Cody Cork, 35 anos, sargento de primeira classe. Nicole Amor, 39 anos. Sargento de primeira classe Noah Jettins, 42 anos, e sargento Declan White, 20 anos. Esses soldados perderam suas vidas por mísseis e drones iranianos. Que descansem em paz. Eles são as primeiras 4 baixas dos Estados Unidos em sua guerra contra o Irã. Mas agora, meus amigos, vamos à informação que vocês querem e que vocês merecem. Pela quarta vez desde a Segunda Guerra Mundial, sim, pela quarta vez um submarino afundou um navio de guerra. Confirmado, Iris Dena, que é um navio de guerra iraniano, foi afundado por um único torpedo Mark 40 e 8 que se guiou pelo hélice, matando todos na casa de máquinas e no convés do helicóptero. Caramba! Parece que foi um USS Minnesota da classe Virginia vindo de Guam, o mais rápido e silencioso do Esquadrão 15. E claro, você achou que não tinha vídeo? Tem vídeo, meus amigos. Desde a Segunda Guerra Mundial, essas coisas não acontecem mais. Olha só isso. Esse é o Iris Dena. Rádio exportado através das ondas. Olha como o navio simplesmente explode para cima. Isso é insano. Quanta potência de fogo o torpedo Mark 48 carrega? Absolutamente insano. Incinerado. E o navio afundou ali mesmo, na hora. É assim que o Mark 48 se parece, simplesmente impressionante. Eu nunca teria imaginado ver isso na minha vida. Porque, nossos pais, pessoas que são veteranos, por exemplo, da Guerra do Vietnã e da Guerra da Coreia, eles não viram submarinos afundando navios de guerra porque isso simplesmente não aconteceu nessas guerras. Mas aconteceu agora.
Só para ilustrar o quão raro esse momento realmente é um momento histórico, né? As pessoas vão citar isso daqui a 50 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, submarinos afundaram mais de 2.000 navios de guerra. Nos 80 anos seguintes, apenas 4 navios foram afundados por submarinos. É assim que o naufrágio do Iris Dena é raro. Em 1971 isso aconteceu. Em 1982 aconteceu de novo. 2010, quando submarinos norte-coreanos afundaram o navio de guerra sul-coreano, agora em 2026 apenas 4 vezes. Estamos presenciando um momento histórico, meus amigos. Aqui está uma lista de todos os navios iranianos da Marinha do Irã afundados ou destruídos pelos Estados Unidos. E claro, começamos com o Iris Shahid Bagheri, que é a embarcação civil convertida em porta-drones e helicópteros. Sim, era para ser como um porta-aviões iraniano, só que eles não têm essa capacidade, então fizeram um porta-Shahad. Era isso que era. Ele afundou nas primeiras horas da guerra, e todos esses navios, tudo afundou. Tudo se foi, a marinha inteira. E sabe, isso pega muito mal para a China. Por quê? Especialmente para a China, porque uma grande parte desses navios tinha tecnologia chinesa, hardware chinês neles. Quero dizer, o Irã estava comprando de 2 países, China e Rússia, sistemas de defesa aérea de ambos os navios, principalmente da China. Na verdade, é ainda pior. A China viu os militares dos Estados Unidos nos primeiros 2 meses de 2026 agirem rapidamente para colocar a liderança de um aliado, a Venezuela, em uma prisão federal dos Estados Unidos e outro aliado, o Irã, em crateras enormes. Xi continua promovendo uma purga entre seus generais, o que prejudica a imagem da China. Não só por esses motivos, mas também porque a China era um dos maiores compradores de petróleo iraniano. A China conseguia petróleo muito barato do Irã. Se esse fornecimento de petróleo parasse, seria uma má notícia para a China. Além disso, uma péssima imagem, já que os sistemas de defesa aérea deles não reagiram aos ativos aéreos dos Estados Unidos. Agora vamos para o próximo momento histórico. Na verdade, esse é o primeiro em toda a história. Porque o F-35, a plataforma de caça mais nova do mundo, a melhor, também a mais nova e a melhor, nunca derrubou outro caça em um combate aéreo ou dogfight. Na verdade, não foi exatamente um dogfight, já que foi uma luta muito desigual porque o F-35 é furtivo e o Yak-130 não é. Então foi praticamente um tiro ao alvo para o F-35, mas como ainda é a primeira vez que isso acontece, o vídeo não mostra muita coisa, só mostra um pouco de resíduo no céu dos mísseis. Mas as forças de defesa de Israel divulgaram imagens de um F-35 interceptando e destruindo um Yuk-130 iraniano sobre Teherã. A primeira vez na história que um F-35 abateu uma aeronave em combate aéreo. Novamente, um momento histórico. Eles iriam se lembrar disso. Mas se você puder imaginar, essa aeronave aqui não é furtiva, não é rápida, não tem o poder de fogo, nem radares ou tecnologia como o F-35 tem. Então isso foi praticamente uma execução aérea. Mas ainda assim é a primeira vez. Mas deixa eu perguntar para vocês, meus amigos, talvez vocês também estejam se perguntando isso. Qual é o custo de tudo isso? Qual é o custo? Bem, o vídeo começou comigo dizendo que não existe saúde gratuita nos Estados Unidos. Existe um motivo para isso. Nós vimos aqueles Tomahawks passando. Qual é o verdadeiro custo dessa guerra? Bem, nós temos as estimativas. O custo da guerra com o Irã para os Estados Unidos é de aproximadamente $1 bilhão por dia. De acordo com as estimativas da mídia ocidental, manter 2 porta-aviões pode custar cerca de 13 milhões por dia, caramba! Cerca de 43,8 milhões poderiam ser gastos apenas em 1.250 drones suicidas, um preço de 35 mil cada, e esse é o Lucas. Baixo custo... Desculpa, esqueci o nome. Shaw tinha uma cópia dos Estados Unidos, sabe? Operar bombardeiros estratégicos V-2 Spirit custa entre 130 e 150 mil por hora de voo. Caramba, como essas horas de voo são caras na manutenção. É por isso que os russos não fazem a manutenção dos seus ativos aéreos e eles continuam caindo do céu, porque é muito caro e exige muitas horas de trabalho pesado. 150 mil por hora de voo.
Mísseis de cruzeiro Tomahawk custam cerca de 2 milhões cada. Vimos aquele vídeo deles passando voando. São 2 milhões, 2 milhões, 2 milhões, boom. Com 2 milhões você constrói uma escola ou compra um Tomahawk da Liberdade. E os mísseis interceptadores COD custam cerca de 12,8 milhões cada. Caramba! É muito caro. O Pentágono provavelmente vai solicitar mais 50 bilhões de dólares para financiamento militar emergencial. Eu nem vou fingir que entendo o que está acontecendo no orçamento dos Estados Unidos. Não é da minha conta mesmo. Só quero dizer que essa guerra é cara e estou muito feliz que ela está acontecendo. Nem vou esconder isso. O Irã é inimigo do mundo livre. Bombardeiem até a Idade da Pedra. Preciso agradecer muito aos americanos por pagarem esse preço. É isso. Porque o Irã estaria enviando esses drones para a Rússia, estaria enviando para a Ucrânia. Agora isso não está acontecendo. Então, obrigado. 50 mil soldados dos Estados Unidos, jatos e 2 porta-aviões estão envolvidos em ataques 24 horas por dia contra o Irã, do fundo do mar ao espaço e ao ciberespaço, com mais recursos a caminho, e isso é oficial do CENTCOM. Isso é insano. O maior exército do mundo dedicou 2 grupos de ataque de porta-aviões e 50 mil soldados a esta guerra. Isso não é uma operação militar especial, como eles mesmos disseram, uma especial, eu nem sei que nome eles deram para isso. Isso é uma guerra em larga escala. A única coisa que falta são as botas no chão. Mas você não precisa disso se tem superioridade aérea esmagadora que os Estados Unidos têm. Botas no chão não trariam nada para eles neste momento, exceto baixas. Na minha opinião pessoal, os Estados Unidos nos mostraram como se faz um blitzkrieg com poder aéreo e provaram que são o melhor exército do mundo. Ninguém chega nem perto. Sinceramente, estou impressionado ao ver a Operação Fúria Épica. Meus amigos, quando citei os membros mensais do Buy Me a Coffee no vídeo anterior, vocês gostaram e se inscreveram. 4 novos membros se juntaram e isso me deixa muito feliz. Isso garante que eu possa continuar fazendo esses vídeos, que sempre foi minha principal fonte de preocupação, se eu conseguir continuar fazendo isso. Acontece que eu posso, graças a essas 4 pessoas, e agora vou massacrar os nomes delas. Dallas Dorrington, Shavan Highland. Somaona quer ser anônima. Bem, obrigado, Somaona. Rebecca Harrington. Temos Talas Torrington e Rebecca Harrington. Isso é muito legal. Obrigado. Se você gosta do canal, pague um café pelo link na descrição. Vamos continuar sobre a guerra do Irã, pois temos mais informações de como o Ayatollah Khamenei foi atingido. Em cada vídeo há novos detalhes sobre isso e fica cada vez mais interessante. É assim que o ataque ao Khamenei teria acontecido. Israel fez parecer que os militares encerravam as atividades para o jantar de Shabat. Fotos mostraram os generais deixando o quartel-general e depois retornando disfarçados. Uau! Enquanto isso, Israel já havia hackeado a rede de câmeras de Teherã e rastreado os seguranças do Khamenei por anos. No momento certo, bloquearam uma torre de telefonia próxima para impedir avisos e lançaram mísseis Blue Sparrow, do tipo que vai para o espaço e volta, quase impossível de interceptar. Khamenei, sua esposa, membros da família e Ahmadinejad foram todos mortos naquela manhã de sábado. Anos de planejamento, minutos para executar, maldição. E o que deveria estar defendendo Khamenei? Bem, nós sabemos exatamente o que. Eram os sistemas russos S-300 e S-400 e o sistema chinês SED-9B de defesa aérea de longo alcance. Olhe para eles. Esses caras aí que o Irã comprou da China e eles receberam. Ou também no ano passado, 2025, eles receberam o último lote desses. Quando foi? O Irã recebeu da China. Foi em julho de 2025 que eles receberam esses. E foi em fevereiro, março de 2026, quando esses não fizeram nada para defender Khamenei. Países que compraram sistemas de defesa aérea chineses estão reconsiderando negociações com a China, porque esses sistemas de defesa aérea SED-9B se mostraram completamente inúteis e são caros. Certo, vamos analisar a retaliação iraniana. Eles dispararam muitos drones, muitos mísseis. Já se passou quase uma semana e temos as estatísticas de quantos eles realmente dispararam e quantos não estão disparando. Aqui está o gráfico.
28 de fevereiro, 1º de março, 2, 3, 4 de março, e esta é a projeção. Normalmente é o quê? Uma queda de 50%, 30%, 58% por dia nos mísseis e drones iranianos disparados. Você pode ver no gráfico de carga, ele cai exponencialmente, ou seja, a Força Aérea de Israel e dos Estados Unidos eliminaram a maioria dos lançadores. Para lançar mísseis balísticos, o Irã precisa de grandes lançadores do tamanho de caminhões, não sendo possível usar veículos comuns ou caminhonetes. O Irã tinha cerca de 400 desses veículos 300 já foram bombardeados até virarem pó, completamente destruídos. Estão dormindo com os peixes. Eu tenho vários gráficos diferentes que mostram a mesma coisa aqui, só para ilustrar para qualquer gráfico que agrade aos seus olhos. Aqui está outro. Lançamentos de mísseis balísticos e drones iranianos até agora está caindo. Isso mostra claramente que as táticas da Força Aérea de Israel e dos Estados Unidos estão funcionando. Essas estatísticas não mentem. O Irã disparou 538 mísseis balísticos contra 4 estados do Golfo nos primeiros 4 dias de guerra. A Defesa Aérea do Golfo interceptou 521 deles. Isso é uma taxa de sucesso de 97%, isso é fantástico. O que não é tão fantástico é que quase todas essas interceptações foram feitas com Patriots, que é uma das formas mais caras de interceptar um míssil ou um drone. Vamos analisar os números. A proporção de interceptação não é de 1 para 1. Normalmente são disparados de 2 a 2,5 interceptadores por míssil. Os números: 521 mísseis balísticos interceptados entre Vant, Kuwait, Catar e Bahrein. Com 2 interceptadores por míssil, são 1.040 interceptadores utilizados. Quantos PAC-3 Patriots os 4 estados do Golfo têm em seu inventário? Bem, no total eles deveriam ter 1.775, dos quais 1.000 já foram utilizados. Então você pode ver o problema aqui, eles não conseguem acompanhar. Os mísseis Patriot são produzidos muito lentamente e são muito caros. O Irã lançou seus drones e mísseis baratos como se fossem lixo. Então, basicamente, você está interceptando lixo com Lamborghinis. Você pode fazer isso. O Patriot é muito bom nisso, mas é muito caro. Esse é o problema aqui. Você pode ver o problema. O Oriente Médio para os Estados Unidos vai ficar sem mísseis Patriot. A luta no momento é saber se os Estados Unidos e Israel conseguem destruir os lançadores iranianos antes que os mísseis Patriot acabem. É sobre isso que a luta está acontecendo agora, e a resposta vai chegar para nós em uma semana. Em uma semana saberemos uma coisa ou outra. Aliás, sempre menciono esses lançadores destruídos, os iranianos, como eles são. Este é um lançador genérico de mísseis balísticos iraniano. É assim que ele se parece antes de ser destruído. É assim que ele fica quando está sendo libertado, quando a liberdade foi expandida sobre ele. Como dizem na igreja, deixe Jesus entrar em você. Bem, esse lançador de mísseis balísticos iraniano deixou a liberdade de um Tomahawk americano entrar nele. Estou me divertindo demais aqui, como você pode ver. Aqui no mapa você pode ver a lista de países que o Irã atacou. E muitos desses países, quase metade deles, eram neutros em relação ao Irã até uma semana atrás. O Irã atacou esses países. Por exemplo, vamos pegar o Azerbaijão. Isso aconteceu apenas ontem. Eles atacaram o Azerbaijão deliberadamente. O Azerbaijão definitivamente não era contra o Irã. Eles eram meio neutros em relação a isso. Outros países também eram neutros, mas o Irã os atacou transformando-os em inimigos. Alguns desses países, depois de serem atacados pelo Irã, permitiram que os Estados Unidos usassem seu espaço aéreo para os aviões ou suas bases. Então ninguém realmente sabe por que o Irã fez isso. Eles são como o Terceiro Reich nos dias finais com os foguetes V2. Eles não mudaram nada, mas eram puramente uma arma de terror. Regimes moribundos sempre fazem isso. Eles querem levar o mundo junto com eles, explodir o mundo inteiro. É por isso que o Irã nunca pode ter uma arma nuclear. É isso que eles fariam se fossem ameaçados. Agora vamos mudar para a Ucrânia, mas ainda no Oriente Médio, no contexto da guerra iraniana, porque Volodymyr Zelensky ele mesmo relata que recebemos um pedido dos Estados Unidos para apoio específico na proteção contra os Shahads na região do Oriente Médio.
Dê instruções para fornecer os meios necessários e garantir a presença de especialistas ucranianos que possam assegurar a segurança exigida. A Ucrânia apoia quem contribui para nossa segurança e protege nosso povo. Glória à Ucrânia! Os ucranianos são conhecidos por interceptar drones Shahed de forma muito barata. Em grande escala, estamos falando de centenas por dia. Eles usam drones interceptadores pequenos e baratos, semelhantes a mini-mísseis, custando algumas centenas de dólares cada. Eles também têm salas móveis com metralhadoras .50 que ficam montadas na traseira dos caminhões. E eles têm localizadores e miras a laser que identificam os Shahads e simplesmente os derrubam. Todas essas pessoas têm incontáveis horas de experiência em abater esses alvos, coisa que os exércitos do Oriente Médio não têm. Eles simplesmente não tiveram essa prática. Se a Ucrânia compartilhar essa experiência e tecnologia, será um grande impulso para a defesa contra os Shahads nos países do Oriente Médio, que realmente precisam disso. E eu acho bonito que os Estados Unidos tenham realmente solicitado esse tipo de apoio. Zelensky mostra aqui que eles querem ajudar. Eles definitivamente querem ajudar, dada a oportunidade. E eles ajudam. Fico feliz em ver isso, sinceramente. Certo, agora o assunto muda para a guerra russo-ucraniana. Quero dizer, está tudo conectado. É tudo uma só guerra. No fim das contas, é Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, já foi Síria, já foi Venezuela contra o mundo livre ocidental. Bem, agora vamos mudar para outra parte dessa grande guerra. A marinha ucraniana derrubou um helicóptero russo Ka-27, recebemos esta foto. Não posso confirmar se esta é a foto certa, mas foi a divulgada com o relatório. Então não sei, talvez os russos consigam consertar esse helicóptero com fita adesiva. Talvez sim, talvez não, eu não sei. Mas é um Ka-27 a menos, bem rápido. Vamos dar uma olhada no mapa para ver como está a contraofensiva ucraniana no sul. Está avançando de forma constante. Eles estão ganhando terreno. Na verdade, eles passaram por Verbova bem aqui há cerca de uma semana. Eles estavam em os arredores desta vila. Agora eles já passaram, então estão empurrando os russos para trás. E claro, esses flancos vão ter que ser recuados. Mas os russos não recuam suas forças, então eles vão acabar cercados. Esse é o resultado usual. Da última vez que recuaram foram 2 ocasiões. Eles fizeram isso em Kharkiv em 23, na verdade, desculpe, foi no outono de 22 e fizeram isso em Kherson no outono de 22. Essas foram as últimas vezes que os russos recuaram para salvar seus homens. Eles não fazem isso depois e preferem ser cercados. No último vídeo, mencionei o ataque maciço dos ucranianos ao porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro. Bem, agora temos mais informações sobre o que exatamente foi atingido e é algo grande. Novorossiysk abriga muitos navios de guerra russos que quase sempre estão lá. Bem, uma análise conjunta de satélite feita por Siber-Borochno e Ezilenova da base naval de Novorossiysk mostra danos prováveis em 6 navios de guerra russos. Muito bom. Fragatas Almirante Essen e Almirante Makarov, navios varredores de Minas Valentin Bikul e Ivan Golubiets, corvetas Kazimov e Jask e o navio varredor de Minas Projeto 12.700. Uma análise mais aprofundada está em andamento, com avaliações iniciais sugerindo que os danos podem não ser extensos. Então, um pouco danificados, mas um número tão grande de navios, todos eles um pouco danificados, ainda é muito ruim para os russos. O fato de que os ucranianos conseguem danificar um número tão grande de navios russos no porto já é impressionante. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos olhar para as novas informações que recebemos sobre o navio transportador de GNL, gás natural liquefeito russo, que a Ucrânia atingiu. Isso é insano porque a Ucrânia não havia atingido esses navios enquanto eles estavam cheios. Bem, esse estava cheio. Como você pode saber? Bem, porque olhe para o tipo de buraco que ficou após a explosão. Ele foi atacado simultaneamente por 4 drones e 2 drones marítimos. 4 pelo ar e 2 pelo mar, todos atingindo o mesmo lugar e fazendo um buraco enorme. Inundo é intencional aqui e o fogo foi visto a 100 km de distância do mar porque a luz viaja, você sabe, muito longe no mar. Ah, sim, você pode ver de perto, estava queimando lindamente. Só para você entender o quanto essas explosões são caras.
O custo de construção de um navio transportador de GNL de 135 metros cúbicos é de aproximadamente 170 milhões de dólares pelo preço de 2018. Atualmente está em torno de 1/4 bilhão, então isso é uma perda enorme. O gás dentro custa cerca de 50 a 60 milhões de dólares. O navio em si custa 200 milhões. É uma explosão muito cara e o navio está definitivamente além de qualquer reparo. 1/4 bilhão com 6 drones. É disso que estamos falando. Esse retorno sobre o investimento aqui é impressionante. Meus amigos, era isso. Ótimas notícias. Estarei de volta com vocês às segundas, quartas e sextas. Então, se você gosta do meu canal e desse estilo de vídeos, não deixe de se inscrever no canal e se tornar um membro. Me pague um café para que eu destrua seu nome e depois o reconstrua. Até o meu próximo vídeo. Slavo Klini e tchau.